Bom dia, pessoal. Então, agora voltando aqui, vou resolver o exercício 1160 do Bcrowd com relação ao crescimento populacional. O que a gente vai ter aqui nesse nosso problema? A gente vai ter um inteiro t que vai indicar o número de casos de teste que a gente vai ter que fazer. Então, eu já fiz aqui esse meu número t indicando a quantidade de casos de teste e fiz a leitura dele. E aí aqui eu fiz um while. Esse while aqui é um pouco mais otimizado, mas você pode fazer, basicamente ele vai ir do 100, reduzindo até o 1, então ele vai executar 100 vezes. É só uma outra forma de fazer para mostrar para vocês. Então, como eu já tinha falado, qualquer número 1, 2, 3 até infinito é interpretado no computador como sendo true na linguagem C, e o 0 vai ter o valor false. Então, basicamente, aqui ele vai fazer de 1 até 100. Quando ele chegar no 0, isso daqui vai dar falso e ele vai parar de executar. E a diferença do t menos menos para o menos menos t, eu também já expliquei. Então, vou já seguir daqui, beleza? E aí, para cada caso de teste, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ler dois inteiros, que vão ser o meu P de A e o meu P de B, que são as duas populações que eu tenho interesse, aonde P de A é menor do que P de B, e essas duas populações elas vão ter um crescimento G1 e G2, e o que o problema quer é saber quando que a população P de A ultrapassa a população P de B. Então, o que acontece? Se eu tenho a minha população P de A daqui um ano, então no ano 1, o que ela vai ser? Ela vai ser igual à minha população de A no ano anterior, mais no ano 0, né? Mais a minha população no ano 0 vezes a minha taxa de crescimento G de 1. Tá legal? Então, o que isso daqui quer dizer? É como se eu estivesse fazendo aqui para o primeiro ano. Então, aqui eu tenho os anos e aqui eu tenho o tamanho da minha população. E aí, em um ano, essa minha população aqui, ela vai começar a crescer. E essa minha outra população B aqui, ela vai crescer de uma forma mais lenta. O que a gente está interessado é em saber quando que vai acontecer esse cruzamento. Quantos anos aqui, qual que é esse X aqui em que vai acontecer essa nossa interseção. Então, quando que a população A vai ultrapassar a população B. Tem duas formas de você fazer esse exercício. A primeira seria seguindo essa linha aqui, que eu vou deixar para vocês tentarem resolver. Que basicamente, qual que é a ideia? É entender isso daqui como uma função, a população P de A como uma função e a população P de B também como uma função, e deduzir qual que é a função de cada uma, tá? Então, uma boa ideia inicial para vocês tentarem entender qual que é essa função é baseado nisso daqui, vocês começarem a entender. E no tempo 2, como é que seria a escrita da população de A no tempo 2 com base na população do tempo de A no tempo 1? E se eu quiser colocar só em função da minha população 0? E aí você começa a deduzir essa fórmula para essa função, tá legal? Mas aqui eu vou usar uma outra abordagem que vai ser calcular tempo a tempo, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então eu tenho a minha população em um tempo vai ser a minha população no tempo anterior, mais
essa minha população no tempo anterior vezes o quanto que ela está crescendo. Então, a minha população no tempo T, eu vou chamar de N, no ano N, vai ser igual a minha população no tempo N menos 1. E aí aqui eu vou botar isso aqui em evidência. Então eu vou ter 1 mais G de 1. Só que como o G de 1 é um número percentual, então pode ser 10%, para eu poder manter a coerência numérica, eu vou ter que dividir por 100, tá legal? Então, vamos supor que a minha população cresce 10%. G de 1 vale 10. Então, a minha população em um tempo vai ser a anterior mais 1,1. Tá legal? Então, é exatamente essa construção aqui que eu vou utilizar para resolver o exercício. Mas ela é muito mais lenta do que a outra formulação em que você deduz as duas funções. Só para dar um pouquinho mais de detalhe, como é que seria? Você iria encontrar que a função, a população P de A no ano X, ela vai ser igual aqui a alguma coisa que vai depender de X. Então, alguma função que depende de X. Tá? Que aí eu vou deixar para vocês tentarem deduzir. E a função P de B, dependendo de x, também vai dar uma função que depende de x, uma função g de x. Que aí também é o dever de vocês tentar adivinhar, descobrirem como que ela funciona. Tá legal? E aí o que vai acontecer? Depois que você descobrir essas duas, o que você quer que aconteça? Você quer descobrir quando que essas duas populações aqui são iguais. Quando você descobrir quando essas duas populações são iguais, se as duas populações forem iguais, então naturalmente no prazo de tempo seguinte, uma vai superar a outra, né? E aí eu vou deixar para vocês tentarem descobrir isso, que é basicamente fazer a f de x igual a função g de x. E aí você vai conseguir isolar e resolver aqui só para descobrir qual que é o valor de x, que vai satisfazer essa igualdade. E aí você vai saber direto qual é o ano em que você vai saber quando que essas duas populações vão se cruzar. Então, pois bem, aí quando você descobrir aqui, você finaliza essa parte do exercício, utilizando essa abordagem. Você encontrando essa função aqui e essa função g, e depois igualando uma com a outra, você consegue resolver em 2 a 3 linhas o que aqui eu estou resolvendo utilizando uma estrutura de repetição inteira. Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? O programa, o próprio enunciado já me indicou para fazer a leitura usando double. Então fiz aqui e aí eu estou olhando os meus 4 valores. A minha população A e a sua taxa de crescimento, a minha população B e sua taxa de crescimento. E aí o que eu estou fazendo aqui? Para cada ano, começando do ano 0, o que eu vou fazer é, enquanto a minha população A for menor ou igual à minha população B, eu vou atualizar a minha população A e a minha população B usando exatamente aquela regra que eu falei anteriormente. Então, o meu valor da minha população vai ser o valor que eu já tenho atualmente, vezes 1 mais a taxa de crescimento, dividido por 100. E aí assim eu vou ter o meu valor atualizado. Então, atualizei um ano. Então, agora já se passaram um ano desde o meu início da simulação. A quantidade de anos é maior do que 100? Não, por enquanto eu ainda estou no ano 1. Então, eu vou finalizar esse loop e volto aqui para verificar. A minha população A ficou maior do que a B? Se ficou, então eu vou encerrar esse loop e vou verificar. A quantidade de anos é menor ou igual que 100? Sim, deu 1. Então, beleza. Então, levou 1 anos para terminar
para a minha população A ultrapassar a população B. Agora, se continuar entrando nesse loop, então meus anos passados vão passar a ser 2, 3, 4, 5. E aí, naturalmente, se algum desses anos aqui acabar finalizando, eu vou simplesmente indicar finalizar esse loop e eu vou imprimir aqui a quantidade de anos que demorou. Agora, se acontecer alguma situação em que eu cheguei no ano 99 aqui, 99 é maior do que 100? Não. Então eu vou entrar mais uma vez nesse meu loop. Voltei aqui. A minha população ainda é menor do que a B. Eu dou uma próxima atualizada nos valores. E agora minha quantidade de anos é igual a 100. Como deu igual a 100 e até agora a minha população A não ultrapassou a população B, o que eu vou falar é segundo o que está no próprio enunciado, né? Então, se ficar maior do que 100, eu vou só imprimir mais de um século. E aí eu encerro o meu programa. Tá legal? Então, essa é a forma de você resolver o problema. Esse problema é a resolução mais simples, do meu ponto de vista. A outra solução, na verdade, essa é a mais simples do ponto de vista de intuitiva, né? De você observar e entender o que você precisa fazer. Por outro lado, essa daqui, utilizando os pontos para calcular quando que ocorre essa virada, então a partir de que momento a função P de A ultrapassa a P de B, encontrar esse ponto aqui é muito mais simples do ponto de vista computacional, utilizando essa abordagem. E eu tenho certeza que vocês são capazes de deduzir. Em um momento posterior, eu posso voltar e, caso vocês ainda não consigam resolver esse exercício, resolver ele utilizando essa outra abordagem.